Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus abençoe cada coração. Nós estamos nessa semana da Páscoa e isso é algo que traz para nós poderosas mensagens e nós sabemos que aqui no tempo do fim haveria uma ressurreição para a igreja, para a noiva, de entre o denominacionalismo tão escuro que foi chamado de morte por São João quando ele mostra os misteriosos selos de Apocalipse 6. Veja, o cavalo amarelo é a mistura de todas as cores, sobre ele há um cavaleiro, esse cavaleiro chama-se morte e morte soletra-se denominação. Um povo incrédulo, que não crê na verdade da palavra, eles têm aparência de piedade, mas negam o poder, negam que a palavra pode tornar-se carne outra vez aqui nos nossos dias. Eles não podem receber a palavra, porque Laodiceia, que é a igreja que descreve o dia que nós estamos vivendo, é chamada de cega, miserável, pobre e nua, e o pior, não sabe. Ela está cega porque Satanás é o Deus dessa era maligna e ele cegou o entendimento das pessoas para não crerem na verdade da palavra. Assim como os judeus foram cegados em sua primeira vinda, os gentios foram cegados em sua segunda vinda para não verem a manifestação do Filho do Homem. Tanto é que Jesus Cristo diz para a Virgem Nécia: vocês não sabem o dia e a hora em que há de se manifestar o Filho do Homem. Jesus Cristo, falando de sua segunda vinda aos apóstolos, em Lucas 17, ele disse: o reino de Deus não virá com aparência humana. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós, abre parênteses, e em vós. O reino de Deus, porque aquele que nasceu de novo, da água e do Espírito, é o único que pode entrar no reino de Deus. Os demais ficam de fora. É algo místico, é algo sobrenatural, mas apenas os eleitos podem entrar nesse lugar secreto, que foi também exemplificado no Velho Testamento pelo Santíssimo, ou melhor, o santo lugar, lá onde estava a arca, lá onde descia o pilar de fogo no dia 10 do mês 7. Aquele lugar ali é um lugar secreto e somente podem entrar os que são chamados. Há uma santa convocação aqui no tempo do fim. Veja, também representado em Efésios 5 pelo casamento. Cristo e a igreja, uma só carne. Veja, a comunhão perfeita agora entre a palavra e o seu corpo, que é a igreja. Veja, isso tudo mostrando que a palavra se tornaria carne aqui no tempo do fim, manifestada através das nossas vidas, porque a promessa seria de que a palavra seria escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Em Apocalipse 19, Jesus tem em sua coxa escrito o verbo, a palavra, porque na palavra está a vida. Então, esses que têm a palavra em seus corações, esses que têm vida, estes que têm vida eterna, que não provarão a segunda morte, que não passarão pela grande tribulação e foram colocados no corpo de Cristo de acordo com a profecia. Em Romanos capítulo 8, verso 11, falando dessa ressurreição, falando dessa Páscoa, aqui no tempo do fim, veja, Efésios 2 diz que ele nos ressuscitou, estando nós mortos em delitos e pecados. Veja, verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, esse corpo aqui, pelo seu Espírito que em vós habita. Nós sabemos que agora mesmo a verdadeira igreja está vivificada
pelo poderoso Espírito Santo, através da palavra, para trazer esse corpo em obediência à verdade da hora. Não a verdade que passou, mas a verdade da hora. E essa verdadeira igreja tem recebido esse poder da ressurreição de acordo com Efésios 2. Veja, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. E essa verdadeira igreja, ela está vivendo de fé na palavra. Então, Mombrano explica isso na mensagem Ao Nascer do Sol. Essa mensagem Ao Nascer do Sol, ela fala da grande ressurreição de Jesus Cristo na manhã do primeiro dia da semana. Quando um anjo rolou a pedra, veja, logo os apóstolos viram que a sepultura estava vazia, que ele não estava mais lá dentro, que ele estava ressuscitado. E apareceu aos discípulos, algumas mulheres, aos discípulos no caminho de Emaús, no primeiro dia da semana. É um outro símbolo desse oitavo dia, que é a entrada à eternidade, a entrada a esse lugar secreto, para essa santa convocação, lá onde está o trono de Deus, de acordo com a mensagem, o futuro lar. É uma linguagem espiritual, eu sei, mas os eleitos que leem a mensagem captam o que eu estou dizendo. Então, diz o Mombrano na mensagem Ao Nascer do Sol, parágrafo 92, final do parágrafo. E se o espírito daquele que a ele ressuscitou dentre os mortos habita em vós, esse mesmo espírito vivificará o vosso corpo mortal. Pergunta o profeta: que é o que faz isso? Quem vivifica? Veja, escutem bem para que possam entender, porque eu quero que nesse domingo de ressurreição, isso significa mais para você do que jamais tem significado qualquer outro domingo de ressurreição. Quero que vejam claramente, sabemos que o que Deus fez por ele, porém quero que vejam que não é algo que será feito. Deus tem feito o mesmo por você. Que é o que faz isso? Vivifica o corpo mortal. Este poder vivifica este corpo mortal no qual vivemos. Veja, este poder vivifica este corpo mortal no qual vivemos. Em outras palavras, o traz à vida. Veja, uma vez que estávamos mortos em delitos e pecados, veja, ele nos vivificou. O que é vivificar? É trazer a vida. Trazer esse corpo, veja, em obediência à palavra. Mostrar a hora, mostrar o dia, mostrar a mensagem. Veja, nos elevar acima do mundanismo, acima de toda a incredulidade, acima de toda a dúvida. Veja, como aquela grande mãe águia deu aquele brado, aquela voz de arcanjo, para chamar seu filhote, seu pintainho, para cima, que estava morto dentro de um galinheiro, sem saber quem ele era, não conhecer nada a respeito de voar às alturas celestiais, não conhecia o grito da águia, não sabia nem quem ele era. Ele sofria de amnésia, porque ele foi enganado pelo fazendeiro. Quando o fazendeiro roubou aquele ovo de águia e o colocou debaixo de uma chocadeira, ali ele foi enganado. E ele nasceu, digamos assim, veja, dentro de um galinheiro, sem conhecer a liberdade, sem saber o que era voar. Veja, vivendo em meio a umas criaturas de uma outra natureza, e que não podiam, por natureza, voar às alturas celestiais, não podiam enxergar mais longe. Não sabiam o que era rasgar com o bico, não sabiam o que era comer carne fresca, não conheciam a profecia de que onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Nada disso eles sabiam. Mas um dia, veja, aquela grande mãe águia desceu do céu, Apocalipse 10, veja, com um livrinho aberto em sua mão. Veja, e naquele livrinho estava o nome de seu filho. E ele bradou, e seu filho olhou para cima e pôde se identificar com a palavra, porque ele e a palavra são a mesma coisa. Cada eleito é o mesmo com a palavra.
Veja, e aquela grande mãe águia desceu lá onde estava o galinheiro, lá entre os incrédulos, lá entre os mortos espirituais, e injetou fé no coração daquela águia, fez ela saber quem ela era, deu-lhe poder vivificador, vivificou o seu corpo pelo seu brado, chamando-a para cima. Essa é a Escritura, essa é a nossa história, este é o nosso selo. Então diz assim o profeta no parágrafo 94. Agora, possivelmente você caminhava em alguma ocasião pela rua, orgulhoso, com um grande charuto na boca, ou talvez com cigarros, e vocês, irmãs, em alguma ocasião pintavam a face, se encontravam com o cabelo cortado e se vestiam com shorts e faziam todas essas coisas. De repente algo clamou e você o examinou e viu que era a palavra, a qual lhe trouxe a vida. Então você disse: já não me vestirei mais com estes shorts, já não vou beber licor, já não vou mentir, roubar, nem vou fazer essas coisas que não convêm. Vê você, o Espírito que levantou a ele dentre os mortos, ao morar em você, sujeitará também seu corpo mortal, o qual é só pó desta terra. Vê você? O que é? Sujeitos ao quê? Sujeitos a Cristo. E quem é Cristo? A palavra. Sujeitos não à teologia, sujeitos à palavra, e a palavra é Cristo. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Meu irmão, minha irmã, medita nessas coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça no poderoso e abençoado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.